Olá, companheiros e amigos da Casa de Francisco. É com muita satisfação que recebemos todos no espaço virtual para esse estudo que vai ser conduzido pelo nosso amigo André Cantarelli, da Casa Nair Cruz. Informamos também na oportunidade a nossa alegria de estarmos retornando ao trabalho presencial. As reuniões de terça-feira, que voltam dia 3 de maio, às 15h30, e as reuniões de domingo, que já voltaram presenciais e que terão os portões abertos às 5h30 e fechados às 6h10. Aqueles amigos e companheiros que na reunião presencial tiverem interesse podem trazer sua garrafinha de água frutificada, deverão trazer também o seu comprovante de vacinação e permanecer na casa durante o período que estiverem na casa, permanecerem de máscara. Então, dizemos para todos muito bem-vindos e vamos então nos prepararmos para o estudo, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, rogando a Ele que nos envolva, nos auxilie nesse momento, com o apoio dos amigos espirituais, para que possamos ter sintonia e possamos aproveitar da melhor maneira os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso amigo André. Rogamos também, Senhor, que ele possa ser abraçado carinhosamente, com a nossa gratidão por preparar o estudo, as reflexões que usufruiremos nesse momento. Fica conosco, nos envolvendo todos os nossos lares, envolvendo a nossa casa espírita, a nossa cidade e todos aqueles que nos dois planos da vida precisam nesse momento do abraço fraterno da sua misericórdia. Então desejo a todos um excelente estudo. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, do Grupo Espírita Francisco de Assis e demais casas e instituições que nos acompanham através dessa transmissão. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre querido, possa envolver a cada um dos corações que nos acompanham neste momento e no momento em que estiverem assistindo esta palestra, esta transmissão. Trago um abraço da nossa Casa Espírita Nair Cruz, sempre desejando que todos estejam bem, saudáveis e que tão logo seja possível estejamos ombro a ombro dentro das nossas instituições, participando das nossas atividades presenciais de forma regular. O tema que será trabalhado é por que pedir a Deus se Ele sabe exatamente de que preciso? E aí começamos a refletir um pouco sobre a questão do pedir. Por que pedir, ou qual a nossa mais adequada ação sobre o pedido? O que o pedido pode fazer em nossas vidas? E é preciso sempre lembrar que nós, ao pedirmos alguma coisa, em especial a Deus, devemos nos colocar em ação. Não podemos ficar, como muitas das vezes as pessoas ficam, pedindo que o céu venha até ela, que caiam do céu as bênçãos que a pessoa deseja, que brote ali no chão aquela construção que ela deseja possuir, que ela possa se deslocar no espaço e no tempo para conquistar tudo aquilo que necessita, sem perceber que aquilo que está pedindo é de fato um pedido que não tem condições de ser realizado. Então a primeira coisa que a gente precisa verificar é que, mesmo diante da onisciência de Deus, é preciso conhecer a nossa ignorância. Porque nós sabemos que Deus tudo sabe, até porque Ele é o antes e o depois de qualquer coisa. É talvez um conceito muito difícil para nós todos entendermos, pensar no antes disso tudo, Deus já era. E aí imaginarmos que nós, dentro das nossas limitações físicas, materiais, dentro de um planeta ainda de provas e expiações, como é que nós podemos pedir a Deus determinadas coisas se não somos capazes ainda de entender a sua verdade? Por isso é que uma questão como esta, por que eu posso, ou por que eu tenho que pedir a Deus se Deus sabe de todas as coisas? Ele sabe, Ele é o Criador de todas as coisas, e os Espíritos vão nos falar na lei natural, na lei divina ou natural, no capítulo 1, da parte 3ª, do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali, logo no início da lei divina ou natural, as características da lei natural.
E uma das características da lei natural traça exatamente toda a onisciência de Deus. Mas a gente esquece de considerar a nossa verdadeira ignorância. E a ignorância no sentido mais básico mesmo, né? de não compreendermos as coisas e às vezes pedirmos além daquilo que nós mesmos não conseguimos compreender. E aí pensar que uma coisa tem a ver com a outra é perigoso. Porque isso, primeiro, né, se eu acredito que Deus sabe todas as coisas e eu não preciso pedir nada a Ele, me dá uma certa comodidade. Tipo, se eu não consigo, né, realizar ou conquistar coisas na minha vida, é porque Deus não quer que eu conquiste. No entanto, Deus deu-nos a capacidade necessária para desenvolvermos tudo o que nós conhecemos na atualidade. Tudo. Então, nós estamos vivendo num processo de pós-modernidade, né, no período contemporâneo. A pós-contemporaneidade, não sabemos como vai ser, mas nós estamos vivendo um período em que quase tudo é modificado, alterado pela intelectualidade, pela capacidade humana da criação. É natural que muitos podem dizer assim, mas foi Deus que deu ao homem essa capacidade. Perfeito. E como Deus nos concedeu esta capacidade intelectual, que nos diferencia dentre tantas outras criaturas, é para que nós, utilizando-nos de forma adequada, pudéssemos usufruir da melhor maneira possível dessa capacidade, desse diferencial, que não nos faz melhores ou, digamos, com direitos, né, sobre as outras criaturas. Por exemplo, sobre os direitos de destruição, sobre os direitos de perseguição, não nos dá esse direito. Então, a nossa capacidade intelectual, ela está nos auxiliando neste processo de construção. Então, quando nós, hoje, utilizamos de tecnologias, de procedimentos, por exemplo, no campo da saúde, em que conseguimos fazer exames, conseguimos fazer avaliações antes de se fazer uma intervenção cirúrgica, e esta intervenção ser feita de uma forma mais precisa do que antes, porque não se tinha noção do que estava acontecendo, abria-se um organismo, e aí às vezes se deparava com um quadro que era fechar o organismo e ali deixar que o cidadão terminasse o seu tempo de vida aqui no planeta. E aí, com as tecnologias associadas ao campo da saúde, nós podemos e devemos evitar tantas dificuldades para o ser humano, porque já nos foi possível isso. Então, hoje, quando nós vemos nesse sentido, né, todas as coisas que estão aqui, né, nesse caminho, tudo aquilo que é útil para a sociedade é fruto do trabalho da intelectualidade do homem, como um socorro à própria dificuldade que o homem está passando. Então, uma coisa é eu ficar de braços cruzados esperando que Deus haja, e outra coisa é eu pedir a Deus a clareza que eu preciso para resolver essa ou aquela dificuldade. Mas ainda, entendendo que ao pedir, eu também estou tendo consciência daquilo que eu preciso. Mas não pode ser aquele pedir pelo pedir, ou pedir de forma a comprometer a existência do próximo. Não é pedir para ter aquilo que pertence ao próximo, não é pedir para ser ou viver a vida do próximo, mas é perceber que dentro das minhas necessidades, dentro das minhas limitações, o que eu posso fazer para viver da forma ou de uma forma menos sofrida. No entanto, quando a gente avança no conhecimento espírita, vai lembrar da necessária resignação que precisamos ter diante de algumas situações. E nem sempre somos resignados. Agora, não é por isso que vamos deixar de pedir a Deus, porque Deus tem a consciência daquilo que nós necessitamos. Nós pedimos porque, inclusive, é um estado, como é que se diz? Um estado de recepção, né? Tornamos-nos receptivos, como acontece no momento do passe. Quando nós vamos receber o passe, nós temos que estar com o espírito apto a receber aquelas benesses que virão através da imposição das mãos do nosso querido irmão médium. Então, se eu estou ali sentado para tomar o passe e a minha cabeça está fechada, né, meu espírito está fechado a receber aqueles benefícios, os benefícios não vão ficar, eu não vou conseguir reter aquilo que a espiritualidade está enviando para mim.
Da mesma forma, se eu não consigo compreender verdadeiramente qual é a minha dificuldade, e eu não sei nem formular o pedido. O fato é que, às vezes, também o nosso desespero é tamanho que a gente não consegue nem pensar uma frase. A gente só fala, meu Deus, me ajude. E a gente sabe que nesses momentos em que há mais sinceridade numa frase deste tamaninho, meu Deus, me ajude, do que, às vezes, numa longa frase, em uma pregação, numa coisa tão estendida, que nem você mesmo que iniciou não sabe o que estava concluindo, né? Porque demorou tanto tempo para falar, fazer toda aquela história, né? Contar uma longa história para pedir, e aí quando chega no final você mesmo já não está dando mais conta do que verdadeiramente você estava querendo. Então o sentido de, mesmo que Deus saiba o que eu preciso primeiro ter consciência do que verdadeiramente eu estou precisando. Porque também, meus caros, há pessoas que não conseguem perceber a dificuldade em si. Há pessoas que não conseguem perceber, por exemplo, o equívoco em que elas estão mergulhadas. Isso é muito comum nos sentimentos negativos, no orgulho, na inveja, na avareza. Eu sempre vou ter uma justificativa para explicar o porquê eu fui avarento, o porquê eu fui ignorante. Ignorante não, mal educado com as pessoas, porque o ignorante é aquele que, de fato, não conhece. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Senão fica dizendo que o ignorante é alguém que agiu de forma errada por conta da sua capacidade intelectual, e não é bem assim. Porque na falta da educação é quando a pessoa sabe que está errado e se utiliza disto. Mais ainda, às vezes, colocar alguns títulos na frente para poder justificar as suas expressões. A famosa, né, que você sabe com quem você está falando? Então, no sentido contrário, é a lei da natureza. E aí Kardec vai questionar, inclusive, as entidades superiores, se porventura Deus, em algum momento, tivesse permitido aos homens fazer algumas coisas que lá na frente ele viria a proibir. Isso está na questão 616. Se seria possível a Deus ter prescrito aos homens alguma coisa, tipo, deixa nessa época realizar, né, o que vocês quiserem, e no outro momento Deus vir ali e restringir. Nunca, porque a lei divina, a lei natural, ela é imutável, ela é perfeita. As interpretações equivocadas que nós damos à lei, as interpretações que fazemos de forma egoística, nós é que queremos trazer para a nossa interpretação, né? Nós queremos transformar Deus num ser humano. Essa é a grande falha da humanidade, sempre foi. Por isso a ideia de um Deus perseguidor, de um Deus vingativo, de gravuras que demonstrem, né, a figura humanizada de Deus, quando Deus não é um ser humano. Não é assim? Então é importante lembrar disso. E aí, nesse sentido, quando nós tomamos consciência das nossas limitações, dos nossos problemas, e estamos em erro, né, estamos ali praticando equívocos, é que nós podemos admitir a dificuldade e aí pedir o socorro. A exemplo daquela passagem muito engraçada que a gente ouve falando, daquele cidadão que tinha uma fé extraordinária, era uma pessoa muito apegada à religião, estava ali todo santo domingo, né, lá na palestra pública, ou na sua igreja, na missa, ou no culto, estava ele ali, né, na sua religiosidade, e ele estava por fazer uma prova dificílima, mas ele tinha certeza que Deus iria ajudá-lo. Entrou para seu quarto e começou a orar, orou de forma desesperada para que pudesse passar naquela prova. Foi fazer a avaliação, o que aconteceu? Foi reprovado, naturalmente. Por que foi reprovado? Porque ele não estudou. E se você não estuda e vai fazer uma prova, dificilmente você vai passar, salvo se você for um gênio, não é mesmo? Mas se não for gênio, não adianta orar, porque a oração poderia ajudá-lo a quê? A ter a clareza necessária, a ter a tranquilidade no momento da realização da atividade, da avaliação.
para que ele não perdesse, né, os fios, né, estabelecidos ali da memória, né, porque são estabelecidos através, às vezes, de referências. Então, você estuda, vai associando palavras, vai associando datas, né? O decorar é mais complexo, então você tenta associar ideias a fenômenos, a épocas, a períodos, e assim você vai construindo a sua memória. E tudo está aí no seu cérebro. Se você estudou de forma comprometida, está no seu cérebro. Você vai ter, né, de onde tirar elementos para poder responder às suas avaliações. E a oração vai servir para te dar calma naquele instante. Então é muito comum a gente ver pessoas, ao iniciar uma avaliação, fazer a sua oração. Mas se ele não estudou antes, não adianta nada. Não é mesmo? Então é nesse sentido que, quando nós pedimos a Deus, e Deus há de nos atender ou não, vai também do nosso estado de consciência diante daquilo que nós estamos pedindo. Porque, às vezes, nós pedimos o que pode ser a nossa derrocada. É muito comum isso no sentido dos pedidos quando vinculados às questões materiais. Às vezes, nós não temos esse ou aquele item, nós não temos essa ou aquela propriedade, porque se nós tivéssemos, nós poderíamos nos colocar a perder por pura ignorância. Por isso, lá no início eu falava, uma coisa é a onisciência de Deus, outra coisa é a nossa ignorância. Então, se nós não conseguimos compreender as nossas limitações, não saberemos pedir a Deus aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Então, é preciso fazer o quê? Uma autoanálise. Antes de fazer uma oração, antes de pensar, né, aquilo que verdadeiramente nós queremos pedir a Deus, nós temos que entender as nossas limitações. E aí, exemplo do que Jesus fala, né, quando está a caminho, né, com aquele que lhe é uma pessoa que você tem um desentendimento com ela, uma pessoa que você não está em harmonia com ela. Se você está indo em direção ao templo, né, fazer a sua oferta, você lá fazer a sua oferta, seu agradecimento, fazer a sua doação na casa espírita, mas você tem ali, né, uma injúria mal resolvida com outro irmão, é melhor que você deixe a oferta ali, vai lá se acertar com seu irmão, para depois você fazer a oferta. Porque isso vai fazer mais sentido aos olhos de Deus. Porque não adianta você fazer a entrega se você, no seu coração, não está devidamente alinhado com aquilo que você está fazendo, porque os seus sentimentos estão contrários à caridade. E é nesse sentido que Jesus recomenda, olha, se tem alguma coisa aí, alguma desavença com seu irmão, vai lá antes, né, de se apresentar. Aí ele vai falar sobre o juiz, né, também, se você vai se apresentar ao juiz, se acerte antes, porque pode ser que você será o condenado nessa história. Porque, como eu disse também, dentro dos nossos equívocos, dentro da nossa ignorância, nós nos achamos superiores ao outro, e quando, na verdade, às vezes, somos nós que somos os responsáveis. E aí também, ainda na parte terceira do livro dos Espíritos, no capítulo 2, na lei de adoração, nós vamos ver aqui os Espíritos falando sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Porque também Ele sempre vai nos abençoar. Deus está sempre do nosso lado. Ah, mas Deus abençoa o bandido, Deus abençoa porque é filho dele e conhece e sabe que aquele espírito um dia estará numa condição diferente, porque nós assim já o tivemos no passado. Talvez nem todos, mas uma boa parte de nós que ainda estamos aqui neste mundo, nós não estamos aqui a passeio, e provavelmente porque tivemos dificuldades nas vivências passadas. Não necessariamente fomos humilhante, né? Não necessariamente fomos um criminoso, mas em alguma coisa nós não estivemos de acordo com a lei natural. Nós não estivemos de acordo com o Evangelho de Jesus. E quantas vezes será que nós não pedimos coisas e que não tínhamos condições de suportar? Quantas vezes, né, esse pede, podemos dizer assim, nos impede de avançarmos no caminho da nossa melhora, no caminho da melhora do próprio mundo, da própria humanidade em que nós estamos vinculados. Por que isso? Porque quando nós pedimos, né, o pedido aí é uma súplica, né, a gente implora ao mais alto, e aí a nossa referência é Deus, naturalmente, a gente pede a Deus que Ele possa trazer para nós os benefícios que necessitamos, e aí quando é feita esta oração,
de coração, o pedido que nós fizemos, quando a gente fala assim, pedido feito de coração, meus irmãos, nós estamos falando daquilo que verdadeiramente nós precisamos. Nós não estamos buscando a estabilidade financeira, às vezes a recuperação da saúde, às vezes o alcance, né, de alguns objetivos que a gente estabelece na vida, que não são estabelecidos com um padrão, digamos assim, mais elevado. Porque às vezes a gente também estabelece projetos de vida que são extremamente comprometedores ao nosso processo evolutivo. Então, todo cuidado é pouco com aquilo que pedimos. E olha que às vezes a gente pede e as coisas acontecem. Ah, mas Deus ali cochilou então, né? Você conquistou aquilo que vai ser um problema para você? Não, porque cada um de nós terá, num dado momento, o estado de consciência necessário para saber que fez coisa errada. E é nesse entendimento, né, nesse desdobrar das coisas, é que nós vamos prestar atenção do que verdadeiramente nós precisamos para modificarmos a nossa caminhada e nos transformarmos em seres melhores. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele fez um capítulo, né, ele estruturou o capítulo 28, que a gente chama, que tem o título de Coletânea de Preces Espíritas, e logo no início ali, no preâmbulo do capítulo, ele vai dizer que, primeiro, não são fórmulas mágicas, né? É uma outra coisa também, que às vezes a gente se utiliza de fórmulas mágicas na esperança do atendimento a Deus. E, abrindo parênteses rápido, a gente fica repetindo 500 vezes e nada acontece conosco. Aí, na maioria das vezes, ainda vamos ficar chateados com Deus, porque Deus não atendeu aos nossos pedidos. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Mas por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente, por muita ignorância, não consegue compreender o que verdadeiramente nós precisamos. Por isso, vou repetir mais uma vez. Uma coisa é a onisciência de Deus, outra coisa é a nossa ignorância. Então, lá, Kardec vai chamar-nos a atenção de que ali está um conjunto de preces que foram, né, instruídas pelos Espíritos. É uma estrutura, Kardec vai montar uma estrutura de várias preces, né, que tem, digamos, a fala dos Espíritos, o modo com que os Espíritos se manifestaram em determinadas situações nas comunicações e nas palestras, nas reuniões em que ele estava presente. Então ele fez ali o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas, que serve de inspiração para nós em algumas situações. Mas, mais uma vez, e lá nesse preâmbulo, Kardec vai chamar a atenção de que mais vale o que vai no fundo da alma, no coração, do que a forma que verdadeiramente nós adotamos para fazer esta oração. Então, mais vale eu ter ali naquele momento, como eu disse, não é? Meu Deus, me ajuda, que às vezes a carga de emoção, de concentração e de afinização, né, com a espiritualidade superior é maior do que se eu estivesse fazendo uma longa prece. E ali ele vai chamar a atenção sobre isso. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 27, que tem por título Pedi e Obtereis, Kardec começa logo falando das qualidades da prece, né? E mais à frente ele vai falar sobre a eficácia da prece, e os comentários de Kardec aí é muito interessante, né? A eficácia da prece, porque ele destaca um versículo de Marcos que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aqui é Jesus falando, Marcos narrando, e a gente fica a pensar, bom, então tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me conceder? Depende. Mas olha aquela frase, né? Eu pedi e obtereis, e no versículo seguinte ele vai dizer, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, nós é que temos que buscar. Isso é também uma outra coisa. Então, por que eu tenho que pedir a Deus? Eu tenho que pedir para eu colocar, primeiro em mim, o sentimento da melhora. Eu identificar que eu preciso melhorar. E todas as vezes que o meu pedido está para melhorar o meu egoísmo, melhorar a minha ganância, a minha inveja, a minha vaidade, a minha avareza, todo aquele sentimento contrário à caridade, é mais fácil da espiritualidade, através da inspiração, me auxiliar. E é neste processo que nós vamos crescendo enquanto espíritos. Então, aqui quando ele fala, seja o que for que peçais na prece,
crede que o obtereis, e concedido vos será o que vos pedirdes. E aí a gente pode acrescentar, com todo respeito naturalmente, né, a palavra aqui de Jesus, né, tudo aquilo que verdadeiramente nós precisamos, aquilo que verdadeiramente nós modificamos. E aí ainda vai uma outra dúvida. Kardec aqui então vai dizer que se nós não entendermos isto, de que podemos pedir a Deus determinadas coisas, nós estaríamos fadados a uma fatalidade que não existe. Porque, segundo os próprios espíritos, fatal só o momento da nossa desencarnação. Porque até lá, tudo pode ser modificado. Natural que o nosso pedido não vai ser um pedido que vai mudar uma lei natural, que aí também, embora a gente saiba que existem pessoas que peçam isso, e eu me lembro de alguns, né, que achavam, inclusive, que eles eram tão azarados que quando eles saíam de casa, né, para trabalhar, a ponte Rio-Niterói engarrafava. E a gente sabe que a ponte Rio-Niterói, via de regra, todo dia está engarrafada. Então não é porque você saiu de casa que a ponte vai parar. Não é porque você saiu de casa que começou a chover. Tem pessoas que estão num processo tão difícil com elas mesmas, né, que elas podem achar isso. Então precisam de apoio, precisam de oração. E aí como é que eu vou pedir a Deus, né? Deus, olha, não faça engarrafar a ponte porque eu estou saindo de casa agora. Senhor, eu posso pedir, Senhor, me ajuda, né, no trânsito. Senhor, por favor, né, auxilia-me a alcançar o ônibus. Às vezes eu estou ali correndo, né, perdi a hora, me atrasei. Peço, Senhor, ajuda, né, para que o ônibus possa me aguardar. Coisas que eu posso pedir para a Deus, né? Agora, eu não tenho como alterar a ordem das coisas. Imagina Deus comandando a todo mundo, né? Mais de 100 mil pessoas ao mesmo tempo ali nas aglomerações de todos os acessos. Não, gente, vocês não vão sair de casa agora. Todo mundo com o mesmo sentimento. Então, manda furar o pneu de todo mundo. Ou manda, entendeu? Engarrafar antes, né? Para que ninguém chegue na ponte. Então, imagine essas coisas. Isso não são coisas que, assim, fogem, né, à própria capacidade humana. Porque a divindade, ela criou todas as coisas, como eu falei, né? A tecnologia, nós estamos andando de carro, quer dizer, a divindade deu ao homem a capacidade intelectual de criar todas essas coisas. Agora, se nós não criamos vias de acesso adequadas, se nós não fazemos um transporte coletivo adequado, sério, de qualidade, naturalmente nós vamos sofrer consequências disso. E não é o fato de eu sair de casa que vai fazer com que a ponte Rio-Niterói fique engarrafada, ou que eu saia de casa e toda vez que eu saio de casa chove, né? Coisas do tipo. Então a gente não tem tanto poder para isso, né? Vamos aí reduzir, baixar um pouco aí a nossa bola, porque na verdade o que nós estamos aí é com os problemas. Aí a gente precisa ver se não está saindo atrasado, se está saindo muito na hora, né? Em cima da hora, e aí a dificuldade natural da gente conseguir chegar a tempo e por aí vai. Então, por que Kardec fala isso? Porque senão nós seríamos um joguete na mão da divindade. Então, para que nós íamos encarnar se eu não posso mudar o rumo da minha vida? Todos nós podemos. Agora, devemos tomar muito cuidado, porque às vezes, hoje se tem usado muito a palavra meritocracia para se dizer que todos têm direitos, né, e oportunidades iguais nesse mundo. Minha gente, por favor, a gente sabe que não é bem assim, não é? Então, tomemos muito cuidado, porque vez ou outra sai essa palavra por aí. A meritocracia, da mesma forma como um conseguiria, o outro também. Não é bem por aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não basta só a pessoa pedir para ser socorrida, a pessoa tem que trabalhar para ser atendida também, é o que Kardec fala aqui. E aí ele fala uma expressão muito interessante, né? Porque, por exemplo, não temos como mudar as leis do universo, não é pegando um relógio e voltando, né, o seu ponteiro, é que nós vamos fazer o tempo voltar, não tem como. Por isso é que a gente está para frente, né? A humanidade deve caminhar para frente, embora em algumas vezes a gente vê a humanidade marcando o passo, como nesses tempos atuais, sempre às voltas com uma guerra, nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, sempre queremos enfrentar a vida sem verdadeiramente termos um sentimento humanitário. Então é isso que a gente vê. Mas Kardec chama a atenção, que não basta eu pegar o relógio e voltar, né, os ponteiros, que eu vou voltar no tempo, eu não vou voltar. Por isso a preocupação de seguirmos em frente e não plantarmos mais ódio, né, mais discórdia do que já plantamos no passado.
Porque, além de tudo, em sendo reencarnacionistas, nós sabemos das dificuldades pelas quais nós enfrentamos no cotidiano das nossas vidas, que nos fazem estar, como eu disse, novamente aqui neste planeta, enfrentando várias dificuldades. E aí Kardec também cita o caso, né, do raio. Então, não é porque existe o raio, nós não temos como mudar o raio, né? Vamos orar a Deus para que não haja mais raio. Não tem como, porque é uma lei da natureza, né? Tudo que acontece na natureza a gente não tem como modificar. Mas nós tivemos a capacidade intelectual de criar o para-raio. Então, a partir do para-raio, muitas pessoas deixaram de morrer por causa do raio. Mas nós não tiramos o raio. Nós não temos como fazer isso, porque está de acordo com a lei divina. É natural que as descargas elétricas podem ser aumentadas em função dos problemas climáticos que o homem está criando. É uma outra realidade. Por isso a discussão aí desses grandes cataclismos, de grandes acidentes, né, ambientais, acidentes não, né, mas de tempestades, que nós não sabemos até que ponto tem uma cota de responsabilidade na nossa vida, o tipo de vida humana que nós estamos levando neste planeta. As formas com que nós estamos consumindo, a destruição do meio ambiente que nós estamos fazendo. Então é nesse sentido. Então aí Kardec vai dizer o seguinte, porque existe o raio, a gente não pode ficar pedindo a Deus para que tire o raio, tire o raio, tire o raio. Não, o raio está ali, ele vai acontecer. Agora, nós podemos criar o para-raios, não é assim? Nós temos as coberturas para nos proteger durante um temporal. Nós temos as casas, temos os ambientes fechados. Então, são técnicas, né, ou modos de proteção que o homem foi criando para se proteger dessas intempéries, desses acessos, dessas dificuldades que vêm, né, dentro do contexto da realidade do planeta. Então, não tem como ser diferente. Agora, não quer dizer com isso que o homem vai viver tomando aí raios na cabeça, porque não vai desenvolver uma técnica para conter, né, essa descarga e jogá-la aí na Terra, né, através do aterramento e permitindo com que pessoas sigam, né, em paz, podendo se deslocar sem o problema de morrerem aí pelo raio, né? E aí fica sempre a reflexão, né, para nós. Teremos tudo o que verdadeiramente, de fato, pedimos? Merecemos tudo o que pedimos? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa refletir. O que nós temos pedido? Por que não temos sido atendidos? Será que nós pensamos nisso, né? Será que o que eu estou pedindo não é demais da conta? Então, nós devemos pedir o que a Deus? Pedimos paz, pedimos força para o trabalho, força para o trabalho da nossa criatividade, né, nossa intelectualidade. Muitas pessoas que estavam no mercado de trabalho, por conta da pandemia, foram demitidos e tiveram que trabalhar criativamente para poder manter as suas vidas. Alguns não conseguiram, passaram a viver em situação de rua, mas é nesse sentido que nós precisamos ter foco, daquilo que verdadeiramente nós estamos precisando e como nós estamos pedindo. Então, que a gente possa pedir, Kardec vai até sugerir, né, que possamos sempre pedir coragem, paciência, confiança, né, termos primeiramente confiança em Deus, e pedirmos coragem, paciência e resignação. Coragem, paciência e resignação. É isso que nós precisamos pedir. E devemos pedir muito mais pelos outros do que para nós mesmos, porque quanto mais nós nos colocarmos na vida do outro, né, nós tivermos mais empatia, naturalmente que não é só pedir para o outro sair daquela situação, mas ajudarmos, né, no limite das nossas forças, porque esse é o limite que os espíritos estabelecem para nós, o limite do trabalho, né? Vamos trabalhar até quando? Até quando nós pudermos, a nossa força nos der condições. Então, se a gente pede coragem, nós vamos enfrentar os desafios da vida. Mas o que eu quero é um bom emprego, então eu vou com coragem estudar, com determinação, com paciência, né? Eu vou me aperfeiçoar, vou me capacitar, vou criar habilidades, então eu tenho habilidades manuais, eu vou colocar essas habilidades manuais em operação, né? Eu estarei resignado diante daquilo que estiver na minha vida, mas com coragem e paciência eu vou sair daquela condição.
O que eu não posso é ficar na condição, né, naquela triste condição estagnada, né, daquela hiena do desenho animado, né? Ó dia, ó vida, ó azar, e vivermos só de lamentações. A vida não é feita de lamentações, a vida é feita mesmo de desafios e de vencer esses desafios, porque cada dia é um novo desafio e a cada instante nós vamos lutando para vencer todos eles. Então, que não nos falte em nossas vidas a gratidão a Deus, porque não vai ser por milagre o socorro. E o milagre não é nada mais, nada menos do que aquilo que é possível ser feito. Nós já entendemos e estudamos os milagres de Jesus. De nada, não há nada de extraordinário naquilo que Jesus fez para Jesus. Para nós é extremamente extraordinário, nós não temos a mesma capacidade de Jesus. Mas para Jesus, manipulador perfeito de todos os fluidos deste universo, é importante lembrar, né? Deste planeta que nós estamos habitando, então para ele não havia nada de extraordinário. Para nós, no entanto, espectadores, extremamente extraordinário, botamos na conta de milagre, algo inexplicável. Conhecendo um pouco da doutrina, nós já entendemos que aquilo que Jesus fez está de acordo também com a lei divina. Então não é desejar fazer, né, as grandes transformações, mas as menores, aquelas que nos fazem andar para frente de fato. Porque podemos ter conquistas materiais, conquistas intelectuais, podemos alcançar altos postos na sociedade, mas o que estamos fazendo dessas oportunidades que Deus está nos dando? Estamos nos melhorando ou estamos utilizando-se destas oportunidades para perseguir, para maltratar, para injuriar? É nesse sentido, meus irmãos, que nós devemos continuar pedindo a Deus aquilo que verdadeiramente nós pedimos. O que verdadeiramente nós precisamos. Mas antes disso é pedir aquilo que necessitamos enquanto seres espirituais que somos para o nosso progresso. Porque se não for para o nosso progresso, que não aconteça. É assim que nós temos que pensar. E diante dos desafios da vida, lembrarmos sempre, né, que também Jesus nos falou: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se eu não faço por onde me ajudar, não tem como o céu me ajudar. Porque eu, como eu disse lá no exemplo do passe, eu não estou receptivo a receber as inspirações que Deus mande para mim. E isso aí também é uma outra coisa importante, meus irmãos, que devemos lembrar. Ao pedirmos, demos um tempo para que a espiritualidade fale para nós, para que a espiritualidade toque os nossos corações, para que fiquemos atentos até uma propaganda na televisão que vai nos despertar para o sentimento que nós precisamos na caminhada da nossa vida. É Deus falando conosco em todos os momentos. É lá o jovem ou a jovem que vai fazer o concurso, não estuda, mas fica afundado nas orações. É preciso fazermos a nossa parte para que o céu possa fazer a dele. É preciso pedir a Deus, diante das nossas limitações, a força que precisamos para seguirmos adiante, na certeza e na confiança da presença de Jesus, através de tantos benfeitores espirituais, de tantos exemplos que a humanidade já teve, de pessoas que, através da resignação, tiveram a coragem e a paciência para vencerem todos os desafios. Meus queridos irmãos, que possamos todos nós, ao fazermos as nossas orações, darmos conta de quem somos, de onde estamos e de onde desejamos estar no futuro espiritual de cada um de nós. Se desejamos ser grandes tarefeiros da espiritualidade, trabalhemos desde agora. E na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudos, no ambiente religioso que frequentarmos. Sejamos nós operadores, né, de Jesus aqui na Terra, já, imediatamente. Porque assim fazendo, vamos ter menos tempo de ficar no pad, vamos ficar mais no agradecimento. Então que tenhamos também consciência disso, do tanto que Deus já nos deu para o tanto de coisa que a gente fica pedindo a Ele. Vamos agradecer, meus irmãos. Vamos nos colocar à disposição da espiritualidade amiga para que, através dos bons sentimentos, estejamos livres de todos os males aqui nesse planeta, como Deus, ou melhor, como Jesus nos ensinou na sua oração. Livra-nos de todos os males. Mas que seja feita sempre o quê?
à vontade de Deus que está nos céus, porque o próprio Jesus recorreu à prece no momento em que se aproximava a sua crucificação, pedindo a Deus que afastasse dele, se possível fosse, aquele cálice, mas que prevalecesse a vontade de Deus e não a sua vontade própria. Nós não temos como pedir podemos pedir para afastar de nós o cálice de muitos sofrimentos, mas se este cálice é preciso que tomemos dele, nós vamos tomar, mas que Deus possa nos ajudar e Deus esteja conosco em todos os momentos e em todas as dificuldades, porque Ele está conosco. Resta saber se nós estamos com Deus e com Jesus nas nossas dificuldades. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, do Grupo Espírita Francisco de Assis e demais irmãos e irmãs de tantas outras instituições religiosas que nos acompanham neste momento. Eu agradeço pela atenção de cada um de vocês, rogando ao Pai maior que todos possam ser abençoados. Vamos orar, meus irmãos. Mestre Jesus, bondoso amigo de caminhada, nós te agradecemos mais uma vez pelo dom da vida, porque nos acompanhastes nesta caminhada, nesta trajetória. Pedimos, Pai amado, por todos os irmãos e irmãs que se encontram aflitos, por todos os que sofrem em suas vidas várias tragédias. As tragédias dos sentimentos, as tragédias materiais. Rogamos a vós, Jesus, Mestre querido, por este mundo, ameaçado mais uma vez por uma guerra, por mais um conflito, e que tantos outros conflitos passaram e tantas vidas ceifaram, mas ainda não compreendemos o quão responsáveis somos por isto. Que o Senhor possa interceder por cada um de nós, possa guardar cada um dos lares aonde esta mensagem está chegando, conduzir-nos na travessia deste mundo de dificuldades pelos quais passamos, este mundo de provas e expiações, para um mundo mais regenerativo. Que a tua luz, o teu amor e a tua paz estejam com cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado a todos e que Jesus nos guarde no seu amor. Muita paz.